Como eu disse, a Quest divulgou hoje, quarta-feira, uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial. Vamos aí para os números da simulação do primeiro turno. Lula aparece primeiro com 37%, depois vem o Flávio Bolsonaro com 32%, Ronaldo Caiado 6%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury com 2%, o Renan Santos também com 2%, o Cabo Daciolo, quem lembra do Cabo Daciolo, tá aí aparecendo com 1%, Samara Martins com 1% e o Aldo Rebelo não pontuou. Os indecisos são 5%, branco, nulo e que diz que não vai votar são 11%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. Reinaldo, quem está comemorando e quem está receoso com esses números divulgados pela Quest? Olha, do ponto de vista eleitoral e considerando outras pesquisas, ninguém tem nem que comemorar, nem que estar receoso. Claro, receoso, o campo lulista está receoso porque há 3 meses o Lula estava na frente, né? E agora não está. O campo bolsonarista pode comemorar porque o Flávio se consolidou como candidato da extrema-direita, da direita, né? Como eu sempre achei, aliás, que aconteceria. É bom deixar claro. O fato de que eu não goste desse campo político, e não gosto e não escondo de ninguém, né? Porque não precisa ninguém ter a suspeita de que eu ache que a extrema-direita é ruim para o Brasil. Olha, pode eliminar essa suspeita. Isso é um fato, não é uma suspeita, né? É bom que as pessoas saibam disso, eu não estou tentando esconder, ao contrário, não tento esconder meu pensamento. Eu procuro deixá-lo o mais claro possível, né? Do ponto de vista das minhas escolhas, daquilo que eu acho que é bom para o Brasil, ou que é, muitas vezes, se me permite a expressão, menos pior para o Brasil, né? Aquele que eu como um católico Papa Hóstia, né? A gente tem uma ética que é a ética do mal menor quando ele é inevitável, então se escolhe um mal menor. Então ninguém precisa... será que o Reinaldo acha que o Flávio não é bom para o Brasil? Sim, eu acho que não é bom para o Brasil. É isso mesmo. Até porque ele ainda não retirou a ameaça golpista que ele fez. Agora, uma coisa é o que eu acho, e eu tenho direito à minha opinião. Eu não tenho direito ao próprio fato. E o fato é que ele se consolidou como candidato da direita, da extrema-direita. Não haverá outro. Então, mais uma vez, fica evidente que aqui e ali sempre será que eles ainda não vão, será que eles ainda não podem substituir o candidato? Não há a menor possibilidade disso acontecer, né? Nem sei de onde vem esse tipo de especulação. Mas se acontece uma grande coisa, se a vida pregressa dele vem à tona, talvez ele se esfarele e... Não vai acontecer. A vida pregressa dele virá à tona, porque isso é próprio de campanha, né? Eu mesmo escrevi que ele precisa ser desentranhado, né, de sua própria biografia. Agora, é isso, ele se consolida e nós vamos ver daqui a pouco no segundo turno, numericamente a situação dele é melhor do que no Datafolha, ainda que pouquinha coisa dentro da margem de erro, né? Em relação ao mês passado na Quest, Rafael, mudou pouca coisa, né? Tinha outras simulações, com o Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, que a essa altura estão fora da disputa. Os percentuais de intenção de voto do Lula variavam de 36 a 39, a gente vê que então fica na mesma, porque agora ele está com 37, né, uma variação dentro da margem. E o do Flávio entre 30 e 35, idem. Então, está tudo igual no primeiro turno em relação ao mês passado. Nós vamos ver mais adiante, o que é preocupante para o governo Lula não é esse número exatamente, nem mesmo o número de segundo turno. E eu vou dizer por quê, né? Então não mudou grande coisa em relação ao mês passado. Os petistas ou os progressistas poderiam dizer, bom, pelo menos a coisa está meio estancada, né?
a ideia também de que o Lula fosse numa derrocada eleitoral, também não. Bom, o que a gente sabe? O que isso anuncia? A eleição vai ser apertada, muito apertada, né? Dizer agora com certeza, hoje, né? Fulano vai ganhar. Não. Eu acho que o Lula segue sendo favorito. Sim, por várias razões que no curso aqui do programa a gente vai falar, né? Mas fácil não é, e também desaparece do horizonte, espero que de vez, a ilusão que o PT chegou a ter num dado momento, ou que os lulistas chegaram a ter, de que a disputa com Flávio seria fácil. Não existe isso, não existe isso. Eu vou evocar sempre, porque às vezes a gente faz algumas afirmações, né, Rafael, que tem um custo de apanha nas redes, toma pancada, as pessoas não entendem, mas, enfim, 7 de julho eu tenho meu artigo, que está lá publicado, ainda disponível no UOL, quando eu afirmei que o candidato seria um Bolsonaro, não seria Tarcísio, né, e que seria competitivo. E assim que o Flávio foi escolhido pelo pai em dezembro, né, eu adverti, tirem da frente a ilusão de que disputar com qualquer Bolsonaro é tranquilo, só porque o Tarcísio tinha o apoio do mercado financeiro. Queridos, o mercado financeiro não elege ninguém. Aliás, um apoio muito escancarado do mercado financeiro pode até fazer mal, porque não são exatamente pessoas simpáticas, do ponto de vista sociológico, até porque ele não tem cara, né? Como quem me acompanha sabe que eu inventei uma grafia para isso, que eu escrevo os mercados, né? Que nas análises, né? Como só gente de mercado opina sobre economia, e como todos eles estavam prevendo a catástrofe para o Brasil, né? Os mercados erram muito, estão ocupados sempre em ganhar o seu dinheiro, é legítimo, eu só não preciso cair na conversa deles, né? Então, assim, o Tarcísio era o preferido dos mercados, né? Inclusive, os mercados perderam muito dinheiro quando ele caiu fora, porque houve apostas que seria Tarcísio. Um monte de preço mudou ali, na estranha lógica dos mercados, que o Tarcísio caiu fora. E se achava que o Flávio fosse um candidato bem mais fácil de vencer. Eu nunca achei. Né? Se o Bolsonaro tem quase metade do eleitorado, ele ia passar essa quase metade para o Flávio, né? Que agora ainda tem lá um levantamento, uma pesquisa, um dado específico da Quest, diz, ele está parecendo mais moderado. Ele não é moderado. A questão é saber como é que isso vai ser traduzido na campanha. Isso a gente sabe. Moderado ele não é. Ele não é vegetariano, ele é carnívoro. Ou, para ficar na metafísica influente daquele campo político, ele não é herbívoro, ele é carnívoro, como o pai. E agora está se fazendo de fofo. Mas não é. Eu lembro que tem uma ameaça golpista dele que continua em vigência. Vamos para o segundo turno. A Quest está apontando aí um empate técnico. Quais são os números? Flávio Bolsonaro com 42, eram 41 em março, 38 em fevereiro. O Lula com 40%, eram 41 em março, 43 em fevereiro. Os indecisos estão em 2%. Branco nulo não vai votar, 16% atualmente. E aí, qual é a análise que você faz desses números do segundo turno? Veja, pesquisas apontam, digamos, tendências, né? Ontem saiu a CNT-MDA, a gente comentou aqui, CNT-MDA, aí tem uma diferença de 4, 5 pontos quase favoráveis a Lula. No Datafolha, 1 ponto, o Flávio não à frente, porque é dentro da margem de erro, numericamente 45 a 46, 46 para o Flávio. Aqui 41 e 43, veja que são diferenças, se a gente botar isso em milhões de votos, é uma diferença considerável, né? Portanto, não são números exatos, são números que fazem a fotografia de um momento, né? E que reproduzem
uma óbvia situação de empate. Quando a gente pega, como está na tela aí que estão vendo, o gráfico, evidentemente, há uma tendência de ascensão do Flávio até haver o cruzamento por 2 pontos e de descensão do Lula. Né? Então, olhando o movimento, usar uma expressão do presidente ontem, o cinema, né? Olhando o cinema, evidentemente o quadro não é favorável ao Lula, né? É desfavorável. E é favorável ao Flávio. Né? Agora, a situação é de empate, a campanha não começou, tem muita coisa a ser trazida à tona ainda, a ser debatida. Quando eu escrevi o meu artigo no domingo passado, falando que o Lula ainda era favorito, apesar da situação de empate, eu dizia justamente da necessidade, eu dizia que o Flávio precisa ser trazido à sua biografia, preciso marcar um encontro de Flávio com a sua biografia. E há a questão da agenda. Há temas que serão mobilizados durante a campanha. Né? Há dados a serem lembrados sobre o governo. Né? Vamos ver como é que isso se coloca. Só lembrando aí que tem cenários simulados também de Lula com o Romeu Zema. O Lula tem 43 contra o Zema, era 44 em março. E o Zema tem 36, 34. Variação também dentro da margem de erro, com Caiado Lula 43, Caiado 35. Eram 44 a 32. O Caiado subiu um pouquinho, o que se explica também, porque afinal de contas ficou bastante no noticiário ele como candidato do PSD. Né? Então, números dentro do esperado, até agora, enfim, a reação que se espera do Lula não aconteceu. Agora, acho que pode acontecer no curso da campanha. E veja que não sou só eu que acho, não. Tá? Tem mais gente que acha. E o que vem agora é muito interessante. Né? No sábado, houve a pesquisa Datafolha e você comentou na tua coluna do Metrópolis no domingo sobre ela e trouxe aí que Lula, segundo você, ainda é o favorito. Alguns críticos afirmaram que a tua análise era só uma torcida, mas só para lembrar, no Datafolha o presidente aparece com 45% de voto no segundo turno e o Flávio Bolsonaro com 46%. Quest, numericamente, a situação de Flávio é até um pouco confortável. Mas sabe quem disse que Lula ainda é o favorito? O senador Rogério Marinho, que é o principal coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Ele disse o seguinte, toda pesquisa é um retrato de momento. A campanha vai ser dura e o favorito é quem está sentado na cadeira. Flávio é um candidato competitivo e representa a novidade na eleição. Isso foi dito pelo Rogério Marinho, como eu falei para vocês. Na segunda, você comentou aqui com os números da pesquisa Datafolha e escreveu também na coluna do Metrópolis que Lula ainda é o favorito. Reinaldo, Marinho concorda com você, pelo jeito, né? E aí me permita aqui uma ironia. Seria Rogério Marinho um lulista em pele de bolsonarista? Pois é, né? E na hipótese que eu também seria, bom, ele não, nem eu, desse modo absolutamente não, né? Hoje, não há dúvida de que se eu fosse votar no segundo turno, eu votaria no Lula, não quero que ninguém duvide disso, né? Hoje, meu voto seria esse. Meu voto seria esse porque eu tenho um candidato que ameaçou dar golpe. Insisto, não retirou. Agora, eu não faço análise para que os outros me sigam. Né? A minha análise é objetiva. Né? Quando eu digo que o Lula ainda é o favorito e o Rogério Marinho também o principal coordenador da campanha do Flávio, que fique isso claro, ele é o principal coordenador da campanha do Flávio, e ele está dizendo o favorito é o presidente, com esses números, porque o presidente tem o governo na mão, isso sempre tem um peso para todo mundo, ainda que seja só, ainda que o presidente não se mova com nada, ainda que parasse a administração, né?
Então, e há os temas que serão discutidos na campanha. Bom, o presidente vai ter, o candidato a presidente vai ter que ter uma proposta para o salário mínimo. Qual é a proposta da direita? Vai ter que ter uma proposta para a aposentadoria. Qual é a proposta da direita? O Rogério Marinho mesmo escreveu um texto há algum tempo na Folha que gerou barulho. Depois diz, não é bem assim. Que prevê o congelamento do valor da aposentadoria, um reajuste apenas da reposição da inflação. Vai ter a questão da jornada de trabalho, que também não é um debate fácil. Se os progressistas não souberem fazer esse debate, eles quebram a cara. Quebraram a cara tentando regulamentar lá atrás o serviço de entrega, de Uber, etc. Aquilo que parecia tão bom, inverteu o seu registro, né? Então, o que fazer com saúde, o que fazer com educação? Corte de gastos, onde é que você vai cortar? Vai ter que se falar de reforma da Previdência de novo? Esses temas vão ser postos na campanha. Para a direita e para a extrema-direita, se desse, Rafael, o debate ficaria apenas na esfera dos costumes. Vamos debater aborto, vamos debater homossexualidade, vamos debater... Pegando um padrão conservador de uma parcela importante da população, ficando apenas nesses embates. Agora, os embates vão além disso. Chance também de o governo demonstrar que há melhoras efetivas na economia, né? Mas, ao mesmo tempo, há endividamento, enfim. Por mais que críticos do Lula digam esse governo não tem novidade, eu não concordo com isso. Eu acho que só a reforma tributária que foi encaminhada tem um potencial importantíssimo, né? Eu acho o arcabouço fiscal, com as correções que precisam ser feitas, importantíssimo. Há coisas que foram efetivamente feitas aí, né? E que vão ter de ser lembradas na campanha. Considerando que com toda a pancadaria o Lula se mostra resiliente e que ele tem o governo na mão, então sim, ele é favorito e quem está dizendo isso é o Rogério Marinho. Agora, não quer dizer, evidentemente, que tem alguém com a eleição na mão. Uma coisa é ser favorito, outra coisa é ter garantia de vitória. Não tem. E, aí sim, agora vem números que preocupam, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E ainda também lembrar aí que a direita tem alguns trunfos, né? Por exemplo, as conversas com Romeu Zema, elas prosseguem. O sonho do Flávio agora é ter o Zema como candidato, até porque, aliás, o Felipe Nunes, que responde pela pesquisa Quest e pela Quest, né? Chegou a sair há algum tempo uma matéria no Globo dizendo que ele era entusiasta, depois ele disse, eu não disse isso, mas o Globo também nunca retirou, que ele era entusiasta do Zema como vice, porque tem aquela máxima de que a eleição se decide em Minas, né? Em razão, quando você pega as fronteiras de Minas, Minas ao norte é Bahia, Minas ao sul é São Paulo, Minas ao leste é Centro-Oeste, Minas ao oeste é Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim. E, portanto, Minas seria uma espécie de síntese do Brasil. Eu acho isso um pouco forçado, mas, de qualquer modo, o fato de que quem ganha em Minas ganha eleição, né? Eu lembro que o Lula ganhou por uma margem muito estreita na eleição passada, né? Em Minas, né? Eu duvido que não foi aquilo que fez a diferença, né? De toda sorte, ter o Zema como candidato talvez seja realmente uma forçazinha ali, não acho definitiva. Se pode agregar voto de Minas, por outro lado, empresta a candidatura do Flávio um assento bastante direita. Entendo eu que talvez
presidente, se eu estivesse do lado do Flávio, pensar em alguém com um perfil um pouquinho menos reacionário do que o Zema, né? Com um pouco menos de potencial de polêmica do que o Zema. Então, acho que é uma articulação que está em curso aí, mas, por exemplo, muito mal vista por setores do Centrão que querem apoiar o Flávio. O Zema tem declarações absolutamente explosivas sobre o Nordeste, que ele tratou como um pedaço do Brasil quase a ser descartado. Ele tratou o Nordeste apenas como um peso morto no Brasil, né? Mas, de qualquer modo, isso está aí. Os dois até fizeram uma gracinha, a gente tem o vídeo aí, né, que tem uma brincadeira na internet, o Será, né? E os dois gravaram esse vídeo, vamos lembrar aí. Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Veja que tem a ironia aí, né? Flávio ser meu vice, quando evidentemente a única coisa que pode acontecer é o contrário, né? Mas é uma articulação que está em curso, a ver, né?